Olá, boa noite. Boa noite. A Justiça de São Paulo suspende a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci. O estuprador de dezenas de mulheres é suspeito de mentir sobre o estado de saúde. O advogado de Mohamed Ibrahim nega que o egípcio tenha ligação com o terrorismo. A Polícia Federal Americana o acusa de colaborar com a Al-Qaeda. Estudantes e professores voltam a protestar nas ruas contra o congelamento de verbas da educação. Um estudo em 57 países afirma que a humanidade na Câmara torna exceção a exigência de licenciamento ambiental. E morre João Carlos Barroso, um dos atores pioneiros das novelas da Globo. O Jornal Nacional está começando. A emissão de gases causadores do efeito estufa na atmosfera atingiu um recorde histórico em 2018. A conclusão está num estudo divulgado pela Sociedade Americana de Meteorologia em parceria com a Agência Climática do governo americano. Tá no relatório e você viu. As chuvas transformaram o Rio de Janeiro num caos. Mais de 2.000 pessoas estão desalojadas na cidade do Rio. E em Belo Horizonte choveu em 20 minutos o que deveria chover num mês. Agora, quando a gente fez essa reportagem no interior do Ceará em 2015, o que todo mundo achava era o seguinte: a coisa mais difícil que eu vivi na vida foi essa seca que nós estamos nela. Mas o relatório mostra que desde então o solo por lá só ficou mais seco. Pode parecer história velha, que sempre choveu no Rio e teve seca no Nordeste. Mas o grande retrato das mudanças climáticas são exatamente esses extremos. O relatório foi feito a partir de estudos de 475 cientistas em 57 países, incluindo o Brasil. O Derek Arndt é chefe de monitoramento global do clima da Agência Climática Americana e um dos autores. Ele explica que esses fenômenos registrados no Brasil estão ocorrendo no mundo todo. É porque com o aquecimento da Terra, a água evapora mais rápido e causa seca e chuva extremos. Os cientistas estão certos de que isso acontece porque a gente nunca lançou tantos gases causadores do efeito estufa na atmosfera. Estado de emergência. Aqui no Brasil, dezenas de organizações de defesa do meio ambiente criticaram o projeto de lei sobre licenciamento ambiental que está na Câmara dos Deputados. As organizações afirmaram que o relator, deputado Kim Kataguiri, do DEM, tornou o licenciamento uma exceção. O tema é tão polêmico que se arrasta na Câmara há 15 anos. Na discussão de um marco legal para o licenciamento ambiental, a ideia era ouvir ambientalistas, ruralistas e órgãos de fiscalização. Mas o relator Kim Kataguiri, do Democratas, surpreendeu com um texto que, em vez de trazer segurança jurídica, afrouxou as regras. Mais de 80 ONGs de defesa do meio ambiente assinaram uma nota dizendo que o relator Kim Kataguiri rompeu acordos anteriormente firmados e apresentou de última hora um substitutivo que torna licenciamento exceção em vez de regra. Eles criticam, por exemplo, a dispensa de licenciamento para algumas atividades ou empreendimentos, como serviços e obras direcionados à melhoria, modernização e manutenção de infraestrutura de transportes em instalações pré-existentes. A dispensa de licenciamento para atividades agropecuárias. O texto diz que a validade da inscrição no Cadastro Ambiental Rural já é considerada licença ambiental. A extinção da responsabilidade de instituições financeiras por dano ambiental. A apresentação de licença é considerada suficiente para a comprovação da regularidade, não cabendo responsabilização das instituições e entidades por danos ambientais causados pelos empreendimentos financiados. O diretor de políticas públicas da SOS Mata Atlântica, que participou das discussões, diz que o relator errou a mão e conseguiu desagradar até o setor produtivo.
o que era para ser uma lei geral está acabando de trazer especificidades. Quando ele coloca para alguns grupos a necessidade de não ter tanto licenciamento, de ter mais algumas facilidades, isso faz com que os outros segmentos que ficaram fora, por exemplo, a indústria, possa vir a discutir por que também não tem os mesmos benefícios. Então nós vamos ter um problema de judicialização e o texto passa a ser ruim. O projeto tramita em regime de urgência. Pode ser votado a qualquer momento no plenário da Câmara. Por isso, o presidente da Comissão de Meio Ambiente está preparando outro texto para apresentar em plenário. Tudo estava caminhando muito bem e, de repente, o texto que veio é um grande desastre ambiental, porque libera, por exemplo, a construção de rodovias na Amazônia sem licenciamento, acaba com a análise de impacto ambiental de muitas obras nesse país. No Brasil, nós precisamos de um licenciamento ambiental mais rápido, mais eficiente, mais transparente, mas nós precisamos também da garantia da proteção das nossas florestas. O relator disse que o relatório está equilibrado e que ainda pode fazer alterações. Tudo que foi acordado eu cumpri. Evidentemente que o texto não vai agradar 100% nenhum dos lados, mesmo porque se estivesse agradando 100% algum dos lados, alguma coisa estaria errada, né? O texto estaria radical demais. É um texto equilibrado, né, que busca justamente fazer essa fusão do desenvolvimento sustentável com a sustentabilidade ambiental. Estou à disposição dos líderes do presidente da Casa e da sociedade civil para alterações no relatório até que ele vá a plenário. No fim do dia, integrantes do grupo de trabalho se reuniram com o relator Kim Kataguiri. Saíram dizendo que ele admitiu que está sob pressão do governo e dos setores de infraestrutura e agricultura. Tinha que dar uma resposta rápida, por isso fez esse relatório. O relator aceitou rever alguns pontos do texto e, para isso, haverá novas reuniões. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, já avisou que, se não chegarem a um consenso, ele não bota o projeto em votação. A Eliana Marques conta pra gente agora com a previsão do tempo para amanhã em todo o Brasil. Eliana, boa noite. Boa noite, Renata. E eu começo por hoje, porque, olha, falo de neve diante do frio intenso que está fazendo e das instabilidades que ainda estão lá no Rio Grande do Sul. Os meteorologistas passaram a considerar essa possibilidade hoje à noite ainda e também na madrugada, em pontos das serras gaúcha e catarinense. Vai ter geada amanhã também, se espalhando por quase toda a região sul e mínimas de até 6 graus negativos em Urupema, Santa Catarina e 5 graus abaixo de zero em São José dos Ausentes, Rio Grande do Sul. Porto Alegre vai amanhecer com 4 graus, Curitiba com 5 e Florianópolis com 6 graus. E em Curitiba ainda tem previsão de garoa. Mais uma massa de ar polar chegou, por isso esse frio. Ela veio atrás da frente fria que amanhã viaja até a divisa do Espírito Santo com a Bahia. Ela avança, mas o risco de chuva moderada e ventos fortes está mantido, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro. Hoje, em Santos, litoral paulista, o porto chegou a ficar fechado por causa do mau tempo por cerca de 6 horas. E no Rio, as rajadas chegaram aos 81 km/h no Forte de Copacabana. No Corcovado, o serviço de vans foi interrompido por medida de segurança e os visitantes que estavam ali na base do Cristo Redentor tiveram que se abaixar para se proteger do vendaval. Árvores também caíram pela cidade. Amanhã, São Paulo e Rio terão mais um dia chuvoso e frio. Já Vitória e Belo Horizonte terão uma tarde bem mais agradável, com possibilidade de um pouco de chuva no Espírito Santo. E a Marinha estendeu o aviso de ressaca, agora vai até Caravelas, na Bahia. Renata. Bom, Eliana, você falou de frio, de vento, de chuva, até de geada. Vamos falar de calor agora? Calor. Calor é no centro-oeste, no norte, no nordeste, com chuva fraca aqui no litoral nordestino até Natal e pancadas de chuva do litoral do Maranhão até o oeste do Amazonas. Nesse miolo aqui em amarelo, sol de novo, com até 37 graus em Palmas e também em Teresina, 29 graus em Rio Branco e 27 no Recife. Em Campo Grande e Cuiabá,
dá uma leve refrescada se a gente comparar com os últimos dias. Mas o tempo seco continua, principalmente em Mato Grosso, onde os índices de umidade do ar vão ficar abaixo de 20%. Está bem longe do ideal, olha, que são 60%. Então, vai ser mais um dia amanhã para quem está lá em Mato Grosso, principalmente reforçar a garrafinha de água. Renata. Tá dado o recado, Eliana. Boa noite, até amanhã. Boa noite. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou em Mato Grosso, de janeiro até agora, quase 12 mil focos de calor, que são um indicativo de queimadas. 40% a mais do que no mesmo período do ano passado. Eu acho que o início do fogo foi a uns 5 quilômetros daqui. O dono da fazenda percorre a área para avaliar o tamanho do estrago provocado pelo fogo. Se perde no meio da fumaça, o fogo não queimou também a sede da fazenda. Parecia que estava longe e de repente ele chegou perto, a gente se perdeu no meio da fumaça, não conseguimos mais combater o fogo perto da sede. Aí a esposa com a minha irmã pegaram as crianças, entraram no carro, saíram com dificuldade, que não conseguiam enxergar o caminho. Nos últimos dias, grandes áreas foram atingidas pelo fogo em Mato Grosso. No Parque Nacional da Chapada dos Guimarães, o incêndio começou no dia 9. 35 pessoas estão trabalhando no combate às chamas. Em algumas regiões do estado, não chove há mais de 3 meses. O calor, a baixa umidade do ar e o vento criam condições favoráveis para o avanço do fogo, que muitas vezes começa nas margens das rodovias por um descuido de quem passa. No leste do estado, 2 fazendas foram atingidas pelo fogo. O incêndio teria começado na BR-070 e se alastrado rapidamente. Uma bituca de cigarro acesa pode ter sido a causa. Se está viajando, para num lugar, num ponto de apoio, e fuma ali e apaga a sua bituca. Não anda na beira da BR, sabendo desse clima seco que nós está, é complicado. E o fogo não está só na área rural. Neste bairro, na região metropolitana de Cuiabá, uma queimada num terreno baldio quase atingiu as casas. O que a gente tem que fazer? Não agir de uma forma irresponsável, de uma forma não precavida, porque justamente só está faltando aí uma fonte de ignição. As condições climáticas e da vegetação são favoráveis ao fogo. A seguir, a Câmara prepara a votação de medidas contra a burocracia na atividade econômica. Manifestantes protestam contra cortes nas verbas da educação. Se o seu banco vive te prendendo com a sua conta corrente, te enche de taxinhas e ainda demora para abrir uma conta. E abrir minha conta. Ok, é rapidinho, viu? Estudantes e professores voltaram às ruas pela 3ª vez para protestar contra o congelamento de verbas da educação. Segundo o levantamento do G1, portal de notícias da Globo, até às 7 horas da noite houve protestos em 85 cidades, em todos os estados e no Distrito Federal. Em várias capitais, a movimentação começou cedo. Nas ruas, mensagens contra o corte de verbas para a educação. Corte da educação, fim. Só salva um país com educação. Em Maceió, tanto as escolas públicas quanto a universidade e instituições federais ficaram fechadas. O mesmo aconteceu em Campo Grande. As manifestações também tiveram a participação de movimentos sociais e sindicais contra a reforma da Previdência. Em Fortaleza, uma passeata saiu da Universidade Federal em direção à sede do INSS para protestar contra os cortes na educação e a reforma da Previdência. Em Salvador, professores e estudantes fizeram uma caminhada até a Praça Castro Alves, tradicional ponto de encontro da cidade. Estudantes e professores da Universidade Federal de Rondônia foram para o centro de Porto Velho. Funcionários públicos também se juntaram ao protesto. Em Belém e também em Florianópolis, centenas de pessoas fizeram uma passeata. Em Porto Alegre, manifestantes entregaram panfletos para motoristas que passavam pelo centro da cidade. Em São Paulo, o protesto começou no meio da tarde. Professores, estudantes e representantes de centrais sindicais se concentraram na Avenida Paulista, em frente ao MASP, em protesto contra os cortes. Afeta na pesquisa, afeta no conhecimento, afeta na educação pública, nas universidades, em todos os graus de ensino, no primeiro, no segundo grau, no primeiro, no ensino fundamental e no ensino superior.
Em Brasília, os manifestantes se juntaram a líderes indígenas que participavam de um movimento contra a política do governo para a área. Em Belo Horizonte, centenas de pessoas foram para a Praça da Estação. De um modo geral, os protestos foram pacíficos em todo o Brasil. No Recife, alguns manifestantes queimaram pneus e bloquearam o trânsito em frente à Assembleia Legislativa. Um dos maiores protestos foi aqui no Rio de Janeiro. Os manifestantes se reuniram num ponto tradicional aqui no centro da cidade, em frente à Igreja da Candelária. Nós não podemos ter uma educação pública de péssima qualidade, ou seja, não podemos ver sucateado o futuro dessa juventude, porque a educação tem que ser pública, de qualidade e gratuita, para que todos tenham acesso. A Câmara dos Deputados deve votar ainda essa noite a medida provisória da liberdade econômica, que reúne uma série de ações para desburocratizar a economia. O texto da medida provisória foi ajustado ao longo do dia em reuniões no Ministério da Economia. E num dos pontos mais polêmicos, o trabalho aos domingos. A proposta prevê agora que quem trabalhar nesses dias terá o direito de receber o pagamento em dobro ou uma folga nos dias seguintes, com pelo menos um domingo de folga a cada 4 semanas, como é hoje. A redação anterior falava em 7 semanas. Eu considero que você fazer uma lei para que seja boa para a sociedade, ela tem que aceitar bem. E o tema das 4 semanas é melhor aceito pela sociedade, pelos trabalhadores, sentir aqui dentro da Câmara também. Portanto, estou determinando que a cada 4 semanas de trabalho aos domingos, uma das folgas seja num domingo e não mais 7 semanas. O relator disse ainda que o novo texto, com 22 artigos, está próximo daquele que foi enviado pelo governo, com 19 artigos, e mantendo pontos dos quais a equipe econômica não abre mão, como a permissão para que o trabalhador deixe de bater o ponto, o fim da necessidade de alvarás para negócios de baixo risco, como manicures e costureiras, e com as novas carteiras de trabalho sendo digitais e emitidas pelo Ministério da Economia. A impressão da carteira em papel passa a ser exceção. E para tentar facilitar a aprovação do texto, foram excluídos outros pontos, como a criação de um documento único para transporte de cargas, o chamado documento eletrônico de transporte. A anistia a multas por descumprimento à primeira tabela do frete do ano passado. O fim do adicional de periculosidade de 30% para motoboys e mototaxistas. E o artigo que desobrigava pequenas e microempresas de criar uma CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, também foi retirado. Ao editar a medida provisória em abril, o governo disse que são medidas que vão facilitar os negócios, reduzir a burocracia e ajudar a criar novos empregos, até 4 milhões em 10 anos. Hoje, ao chegar à Câmara, o presidente Rodrigo Maia disse que o novo texto excluiu os pontos que poderiam ser considerados inconstitucionais e lembrou que o Supremo Tribunal Federal já proibiu a inclusão de artigos estranhos ao tema central de uma medida provisória. Organizamos o texto onde se respeite a Constituição, matérias que tenham relação com a medida provisória podem estar incluídos no texto, o que não está, o Supremo já mandou um recado forte nas últimas semanas em relação a qualquer desrespeito ao que diz a Constituição sobre medida provisória. Você tinha um texto grande, ele virou um texto pequeno, você restringiu a polêmica, do meu ponto de vista. Hoje tem pouca polêmica que nos dificulte o desejo de votar ainda hoje. A Zileide Silva está acompanhando tudo lá no plenário. Zileide, depois então de muita negociação, retirada de alguns pontos polêmicos, o texto está pronto para ser votado. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, a Câmara abriu a sessão para votar a medida provisória apenas às 10 para as 7 da noite. E como não houve acordo com os deputados da oposição, eles já estão usando o chamado kit obstrução, todas as medidas previstas nas regras internas aqui da Câmara para adiar a discussão e a votação. Bom, a sessão começou com 402 deputados presentes, muito mais que o quórum mínimo necessário de 257 deputados. E para aprovar a medida provisória, basta a maioria simples. Quem conseguir mais votos, ganha. Lembrando que aprovada aqui na Câmara, a medida provisória ainda precisa ser votada e aprovada lá no Senado, e tudo isso até o próximo dia 27.
Caso contrário, a medida provisória caduca, perde a validade. Bom, aqui na Câmara, o presidente Rodrigo Maia já disse que essa pode ser mais uma sessão que pode entrar pela madrugada. Renata e Bonner. E é possível, então, que a votação não aconteça hoje à noite. Qualquer nova informação, você volta com a gente. Obrigada, Zileide. Bom, isso está acontecendo no plenário da Câmara. Já a comissão especial da Câmara, que vai tratar da reforma tributária, se reuniu hoje para estabelecer o plano de trabalho. Há duas propostas de emenda constitucional em debate no Congresso, uma na Câmara e outra no Senado. E o governo deve enviar mais uma proposta na semana que vem. Hoje foi feita a primeira reunião da comissão da Câmara, que tem como referência um estudo apresentado pela primeira vez há 5 anos pelo economista Bernard Api. A proposta protocolada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB, simplifica a cobrança de impostos sobre o consumo. Cria um imposto sobre bens e serviços, IBS, que substituiria 3 tributos federais: PIS, COFINS e IPI, um estadual, ICMS, e um municipal, ISS. O relator Aguinaldo Ribeiro, do PP, espera concluir o relatório até o dia 8 de outubro. Nós apresentamos um plano de trabalho, um objetivo com data de início, com data de término, e vamos perseguir com a comissão cumprir esse prazo. A proposta em debate no Senado é mais ampla. Tem como referência o trabalho do ex-deputado Luiz Carlos Rauli, do PSDB. Além de criar um imposto único sobre o consumo, propõe mudanças nos impostos sobre a folha de pagamento e patrimônio. A proposta do governo ainda não está concluída. O secretário da Receita Federal, Marco Sintra, já falou em 3 eixos principais: um imposto sobre bens e serviços sem incluir tributos estaduais, redução de impostos para empresas com criação de tributação sobre lucros e dividendos e a criação da contribuição sobre pagamentos, semelhante à antiga CPMF. O presidente da República, que quem envia a PEC, diz que CPMF ele é contra. Então estamos no mesmo projeto. O governo vai encaminhar só a unificação de impostos, que é a defesa que nós fazemos da proposta do deputado Baleia Rossi. Tanto na Câmara quanto no Senado, partidos de oposição e de governo defendem uma reforma no sistema tributário brasileiro, que reduza o número de impostos, simplifique a cobrança e gere estímulos para os investimentos. Dentro desse raciocínio, a criação de um imposto único sobre o consumo é um forte ponto de partida para o consenso. O Ministério da Economia está planejando transformar a Receita Federal numa agência independente, nos moldes das agências reguladoras como a Anatel ou a ANEEL. O jornal O Estado de São Paulo revelou o estudo do Ministério da Economia na edição de hoje. O Jornal Nacional apurou que há discussões da equipe econômica envolvendo técnicos da Receita. Uma ideia inicial é aproveitar modelos de outros países como Espanha e Estados Unidos. Os estudos serão apresentados ao ministro Paulo Guedes. A motivação é para que a estrutura da Receita Federal seja blindada, livre de interferências políticas. Uma das ideias é trazer o CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para dentro da estrutura da Receita. Assim, a Receita Federal ficaria encarregada da fiscalização, arrecadação e aduana, e o Ministério da Economia com a política tributária. No Palácio do Planalto, a discussão não agradou totalmente. Existe o receio de perder controle sobre a Receita Federal. Entre os integrantes da Receita, a ideia de virar uma agência é até bem vista, mas eles temem que durante a tramitação no Congresso, a atuação do órgão seja enfraquecida ou limitada. O modelo em si ele não vai trazer mais independência funcional para o órgão, né? Tem a questão orçamentária, pode ter pontos positivos, mas o que nos preocupa é que esse processo de autarquização não seja, na verdade, uma cortina de fumaça, né? E que haja o objetivo real de manietar as atividades do órgão, né? E que haja ali, na verdade, uma ideia de blindar, não o órgão, as pressões políticas, mas blindar alguns políticos sobre a atuação do órgão. No início do mês, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a investigação da Receita Federal sobre 133 contribuintes, entre os quais o ministro Gilmar Mendes e outras autoridades. Ele determinou o afastamento de 2 servidores da Receita. Dias antes, o presidente do Supremo, Dias Toffoli, suspendeu investigações da Receita Federal, do COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, e do Banco Central, que envolvessem compartilhamento detalhado de informações sem autorização judicial.
Em 2017, a Receita Federal criou uma equipe especial de combate a fraudes e lançou uma rede de pesca digital sobre mais de 800 mil agentes públicos, cônjuges, dependentes, parentes até segundo grau, sócios e empregados domésticos. Uma segunda rede de pesca digital foi lançada sobre rendimentos isentos dos agentes públicos superiores a R$2,5 milhões, ou sócios cônjuges com rendimentos isentos maiores do que R$10 milhões. Assim foram identificados 133 contribuintes. De acordo com o economista Gil Castelo Branco, os procedimentos adotados pela Receita Federal foram técnicos e impessoais. O trabalho era absolutamente técnico, inclusive com critérios amplamente definidos e até mesmo anunciados. Esse trabalho tem que continuar, porque a Receita ela não pode, nessa pescaria, ter qualquer tipo de defeso. Afinal de contas, ela tem sim que procurar esses peixes grandes, estejam eles onde eles estiverem. Ele alerta para as consequências das decisões do Supremo, que envolveram também o COAF. A Receita Federal e o COAF talvez sejam os mais importantes órgãos técnicos sob o ponto de vista do combate à corrupção, ao crime organizado e da lavagem de dinheiro. E, no momento, os dois órgãos estão sendo praticamente inviabilizados por decisões que acabaram partindo do Supremo Tribunal Federal. O corrupto, percebendo que o seu risco agora é menor, ele vai roubar mais. As mudanças na estrutura do COAF, essas já estão decididas. A transferência do Conselho para o Banco Central deve chegar ao Congresso nos próximos dias, dentro de uma medida provisória que passará a valer imediatamente e não de um projeto de lei. O COAF passará a se chamar Unidade de Inteligência Financeira. Os Estados Unidos retiraram alguns itens da lista de produtos da China que vão passar a pagar sobretaxa de 10% a partir do dia 1º de setembro. O presidente americano Donald Trump afirmou que decidiu adiar a entrada em vigor da nova tarifa de importados chineses, como brinquedos, computadores e celulares, para não atrapalhar as vendas de Natal. A Bolsa de Valores de Nova York, com isso, subiu 1,44%. E aqui no Brasil, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo também fechou em alta e o dólar comercial em queda. A seguir, a morte de um ator pioneiro das novelas da Globo. A Justiça suspende a prisão domiciliar do ex-médico estuprador. O mundo está acompanhando com preocupação as idas e vindas do governo da Rússia sobre um acidente ocorrido na semana passada. Amanhã, uma vila seria esvaziada depois de um aumento de radioatividade na região. Mas as autoridades cancelaram essa operação de retirada. Na quinta-feira passada, uma explosão matou 5 cientistas numa plataforma marítima. Naquele dia, o nível de radiação na região aumentou até 16 vezes. O governo russo afirmou que o acidente foi durante o teste de um foguete. Já especialistas ocidentais suspeitam que foi um teste fracassado de um novo míssil movido à energia nuclear que o presidente Vladimir Putin anunciou no ano passado como invencível. Depois da confusão de hoje, as incertezas sobre o episódio aumentaram. O egípcio, procurado pelo FBI por suposto envolvimento em terrorismo, vai se apresentar à Polícia Federal em São Paulo. Ele mora no Brasil há 1 ano e nega fazer parte da rede Al-Qaeda. O advogado Muslim Ronaldo Vaz já definiu uma data com a Polícia Federal para que o egípcio Mohamed Ahmed Ibrahim preste depoimento. Vai ser nesta semana, mas não revelou o dia. Mohamed aparece ao lado de um dos filhos de Osama Bin Laden na página de suspeitos de terrorismo do FBI. A Polícia Federal Americana quer interrogá-lo com relação ao papel que o egípcio supostamente desempenhou como agente e facilitador da Al-Qaeda. O FBI investiga se ele esteve envolvido no planejamento de ataques contra os Estados Unidos e no fornecimento de apoio material para a Al-Qaeda depois de 2013. O governo brasileiro confirmou que Mohamed entrou no Brasil em 2018, obteve autorização para residir no país e está em condição migratória regular. O advogado reforçou que Mohamed não representa nenhuma ameaça e que isso é resultado de uma perseguição política, porque ele é opositor ao atual governo do Egito. Dentro desse cenário, ele viu a necessidade de sair do país e procurar refúgio
não só no Brasil, ele passou pela Turquia e depois entrou legalmente no Brasil, como permanece até hoje. Ele não teve nenhum vínculo com a Al-Qaeda e nenhum outro tipo de organização tida como terrorista. O advogado disse também que Mohamed ficou assustado com a repercussão da história, mas está tranquilo. Ele não deu detalhes de como será o depoimento e se o FBI vai enviar perguntas, por exemplo, mas afirmou que deve ser na sede da Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. Uma reportagem publicada hoje pela agência de notícias Bloomberg afirma que o Facebook pagou pessoas para que transcrevessem arquivos de áudio de usuários. Segundo a reportagem, as pessoas contratadas não recebiam informações sobre a origem das gravações, nem sobre como tinham sido feitas. A empresa fundada por Mark Zuckerberg confirmou a realização dessas transcrições, mas declarou que abandonou essa prática. No início desse ano, a Amazon e a Apple foram alvos de críticas por causa de uma prática semelhante e também deixaram de usar pessoas na transcrição de gravações de usuários. A Justiça de São Paulo revogou a prisão domiciliar do ex-médico Roger Abdelmaci, condenado a 181 anos por dezenas de estupros. A movimentação dos policiais chamou a atenção dos vizinhos na região nobre dos Jardins. Policiais da 2ª Delegacia de Capturas chegaram por volta das 3 horas da tarde ao prédio do ex-médico, mas desde cedo, outros policiais, sem identificação, estavam na região para evitar uma possível fuga de Roger Abdelmaci. O ex-médico, condenado a 181 anos de prisão por 48 estupros em 37 pacientes, foi levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Roger Abdelmaci, de 75 anos, desceu do carro e seguiu numa cadeira de rodas para dentro do prédio. A Justiça suspendeu a prisão domiciliar que ele cumpria desde 2017 por suspeita de fraude sobre sua saúde, denunciada numa reportagem do Fantástico. Foi num livro sobre os presos famosos da penitenciária de Tremembé 2 que apareceram as revelações comprometedoras sobre Roger Abdelmaci. A publicação é do ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Assir Filó, preso na mesma cadeia por corrupção. Num dos capítulos, ele apresenta o seguinte relato sobre Abdelmaci, feito pelo médico Carlos Sussumo, que cumpre pena por extorsão e associação criminosa. Eu sugeri os remédios que causaram complicações cardíacas em Roger Abdelmaci, a pedido dele. Fui eu que atestei sua situação clínica, que o beneficiou com a prisão domiciliar em 2017. A doença do Roger é uma fraude, foi fabricada, é artificial. Ele não tem problema de saúde que simples medicação não resolva. A juíza Sueli Zeraik, corregedora do presídio, determinou uma acareação entre o autor do livro e o médico. Então, o senhor afirma aqui que o senhor forneceu para ele um atestado médico falso, um relatório médico falso. Falso não, que não condizia com a verdade. O senhor sabe que isso é crime, né? Sim. Na gravação, o médico deu outros detalhes. Ele fez uma pergunta para mim e ele perguntou qual medicação poderia alterar a pressão arterial dele. Eu falei, existem hipertensores arteriais como o Efortil. Agora, por decisão da Justiça, Roger Abdelmaci vai ficar nos próximos 30 dias no hospital penitenciário. Ele deve passar por uma nova perícia médica para definir onde vai cumprir o resto da sentença. Nós não conseguimos contato com a defesa de Roger Abdelmaci. O relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, votou para que o ministro do Tribunal de Contas da União, Haroldo Cedras, vire réu e seja afastado da função. Cedras é acusado de ter usado o cargo para beneficiar o filho. O ministro do TCU, Haroldo Cedras, o filho dele, Tiago Cedras, que é advogado, e outras 2 pessoas foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por tráfico de influência. São acusados de negociar e receber dinheiro da UTC Engenharia para influenciar o julgamento de processos sobre a usina Angra 3, que tramitam no TCU. As investigações são baseadas na delação do ex-presidente da UTC, Ricardo Pessoa.
A PGR afirma que há provas da entrega de dinheiro em São Paulo, na sede da UTC, e em Brasília, no endereço onde funciona o escritório do filho do ministro do TCU. De acordo com a denúncia, os acertos foram feitos em 2012 e pagos parceladamente até 2014. Total de R$ 2.200.000, segundo a Procuradoria-Geral da República. Hoje, o advogado Luiz Henrique Machado argumentou que não há suspeitas que pudessem exigir o afastamento do ministro do TCU. O relator Luiz Edson Fachin aceitou a denúncia do Ministério Público. Fachin votou pelo afastamento do ministro Haroldo Cedras do TCU, até que o caso seja julgado, e destacou que, além dos depoimentos do delator, a acusação juntou outras provas. Há acervo indiciário, além daqueles apresentados pelos colaboradores, que reforça as declarações prestadas pelos próprios colaboradores, aos quais me referi ao longo do voto. Tabela consolidada de pagamentos, registro de entradas envolvidos na UTC, dados obtidos na quebra de sigilos bancário, fiscal e telefônicos, dados da estação Rádio Base, documentos apreendidos em diligências de busca na residência e no escritório dos acusados, a mescla de interesses particulares e institucionais oportunizou, ao menos para esta etapa, privilegiar interesses no acompanhamento de processos junto à Corte de Contas. Depois do voto do relator da Lava Jato, o julgamento foi suspenso. Ainda faltam votar os demais 4 ministros que compõem a segunda turma. A continuação está marcada para o dia 27 deste mês. A investigação foi aberta em junho de 2015. A denúncia foi apresentada em outubro do ano passado. E, se for aceita, será a primeira vez que um ministro do TCU vai virar réu aqui no Supremo. O advogado de Tiago Cedras afirmou que há incoerência na delação premiada que gerou a denúncia, que houve uma tentativa de criminalizar a advocacia e pediu que o Supremo rejeite a acusação. Morreu no Rio de Janeiro, aos 69 anos, o ator João Carlos Barroso, um artista que esteve na tela da Globo desde o primeiro ano da emissora. Professor, eu não sei como é que a população daqui não lhe obriga a jogar pelo time da cidade, viu? O sotaque carioca de João Carlos Barroso esteve em mais de 20 novelas, algumas de importância histórica. Em 1973, atuou na primeira exibida em cores, O Bem Amado, de Dias Gomes. Era Eustórgio, filho do personagem antológico de Lima Duarte, o Zeca Diabo. Agora, não dá mesmo para te levar. Ainda nos anos 70, interpretou o Tavico na novela de Mário Prata, Estúpido Cupido, a última novela das 7, ainda em preto e branco. Em 1985, participou do sucesso estrondoso de Roque Santeiro, também de Dias Gomes, como Toninho Giló. Essa peixeira era de uso pessoal de Roque Santeiro. João Carlos Barroso também atuou em humorísticos, como Os Trapalhões, ou ainda em Zorra Total. O último papel na Globo foi em 2016, como o delegado Mesquita, na novela de Walter Negrão, Sol Nascente. E acho bom também que você esteja começando a questionar o caso da prisão dela, sabia? O velório de João Carlos Barroso é amanhã, às 11h30 da manhã, no cemitério São João Batista, no Rio. O enterro está marcado para 1h30 da tarde. A seguir, a Copa do Brasil. E o dia de louvor à futura santa brasileira. Milhares de pessoas louvaram hoje em Salvador a brasileira que o Vaticano vai canonizar daqui a 2 meses. Os passos são em direção à imagem de Irmã Dulce. Maria de Fátima veio pedir para que tudo corra bem na cirurgia de um irmão. Ela é uma santa que nunca desamparou ninguém, não é hoje que ela vai me desamparar. Diante do túmulo da freira, mãos se unem ou tocam a pedra. O Guilherme veio do interior de Minas Gerais. Eu tenho muita devoção com ela, muita fé. Então, o meu maior sonho que eu tinha era vir cá.
E eu nem estou acreditando que eu estou realizando esse sonho. Foi exatamente há 86 anos que a jovem Maria Rita recebeu o hábito de freira e passou a se chamar Irmã Dulce. 13 de agosto virou o dia dela, o dia em que os devotos lotam o santuário para pedir, para agradecer e este ano especialmente para comemorar. Daqui a 2 meses, Irmã Dulce será a Santa Dulce dos pobres. A principal homenagem foi uma missa, celebrada pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Irmã Dulce nos ensina que só o serviço ao próximo é que abre os nossos olhos e o nosso coração para aquilo que Deus fez por nós. Devotos emocionados, agradecidos, Aimee fez questão de comemorar o aniversário aqui. Ai, ela é minha santa, porque ela me curou quando eu era bebezinha. O Maurício também foi curado. Voltou a enxergar depois de 14 anos. O Vaticano reconheceu o milagre e Irmã Dulce vai ser a primeira mulher nascida no Brasil a se tornar santa. A emoção de estar aqui hoje, depois de tudo isso, é gigantesca, gigantesca. Não tem como narrar, não. Por mais que eu te diga, eu estou sentindo isso, não é o suficiente. Grêmio e Atlético Paranaense começam a decidir amanhã uma vaga na final da Copa do Brasil. Um dos cantos da torcida do Grêmio diz copeiro, um termo que se refere a... O time que luta, que batalha, que tem raça com tudo, vai pra cima na hora da decisão. Ganhar muitas Copas, chegou no mata-mata, vencer. Algo que os gremistas conhecem bem. São 5 títulos de Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, adversário da semifinal, está em busca do primeiro. Mas no ano passado mostrou competência para conquistar outra Copa, a Sul-Americana. E o técnico Thiago Nunes, que assumiu o clube há pouco mais de um ano, quer mais. Surpreender é a palavra que a gente tem que tentar fazer, né? Surpreender o Brasil mais uma vez. Renato Gaúcho, que virou estátua aqui na Arena do Grêmio, é o treinador com mais tempo no comando de um time na primeira divisão do futebol nacional. Quase 3 anos. E esse trabalho começou justamente em um jogo contra o Atlético Paranaense. Partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Renato estreou com derrota no tempo normal e uma classificação emocionante nos pênaltis. E o Grêmio, no sufoco, com emoção até o fim, elimina o Atlético Paranaense. Tenho boas recordações que a gente eliminou o Atlético nos pênaltis dentro da arena. Mas é um grande confronto. O Atlético também tá bem nas competições. Conheço muito da característica dos times de lá. Sei da tradição do Grêmio, jogando competições de mata-mata também. Amanhã, eles começam a decidir uma vaga na final. É uma semifinal, 180 minutos. Como todos os outros jogos, sempre são difíceis. Mas a gente trabalha para a gente passar para fazer a final. Com as características que um time copeiro precisa ter. O Jornal da Globo é depois de The Voice Brasil. Boa noite. Boa noite, até amanhã.